Meus irmãos, minhas irmãs, na Quinta-feira Santa, toda a Igreja celebra a Santa Missa, que é a Missa da Ceia do Senhor. Também conhecida de forma muito popular como Missa do Lava-Pés. Isto nós vamos depois, daqui a um momento, entender melhor o significado das duas dimensões desta sagrada liturgia. A Quinta-feira Santa é aquele dia que a Igreja, durante esses 2000 anos, celebra com muita honra, também com muita alegria e com muito despojamento, a instituição de dois grandes sacramentos na vida da Igreja, para o bem da Igreja e para o bem do mundo. A instituição da Santíssima Eucaristia, Nosso Senhor, Ele mesmo se faz presente na sua Igreja, no pão e no vinho consagrados, e, simultaneamente, a Igreja celebra a instituição do sacerdócio ministerial, isto é, o sacerdócio de Cristo. Ele é o verdadeiro e único sacerdote. E ele conferiu à sua Igreja este dom, que é o dom sacerdotal. A liturgia da Santa Missa começa, como de costume, é claro, tem todo um rito solene, o padre, todos aqueles que vão estar no serviço, ladeando o sacerdote e no serviço do altar, ministros da distribuição da Sagrada Comunhão, acólitos, coroinhas. Se houver mais um padre, vai estar ali também concelebrando com o celebrante principal. E, é claro, tem a procissão. Tem a procissão, o canto de entrada, que deve criar harmonia dentro do espaço sagrado que é a Igreja, os fiéis ali presentes cantando, e na frente da procissão vão aqueles que estarão com o livro sagrado, as páginas sagradas do Santo Evangelho, e o turiferário, que vão introduzindo também o incenso já na entrada, no início da Santa Missa, e o incenso, a procissão, o canto, tudo gera uma harmonia de oração, de espiritualidade profunda, e assim todos vamos mergulhando no mistério que ora vamos celebrar. Chegando no altar, todos se curvam em sinal de reverência ao altar, à mesa santa, consagrada pelo bispo, e é claro que o altar de toda igreja, ele significa a presença do Cordeiro. Quando o sacerdote chega ali diante do altar, ele se curva, beija o altar e vai para a cadeira principal, a cadeira da presidência, porque ele, como pastor da comunidade, ele vai presidir aquela Santa Missa. A primeira leitura, claro, esta vem depois do ato penitencial, o Glória, que é o canto de louvor ao Cordeiro imolado, e após a oração de coleta, então vem as leituras da Palavra de Deus. A primeira leitura da Santa Missa, da Quinta-feira Santa da Ceia do Senhor,
é extraída lá do livro do Êxodo, no capítulo 12, versículos primeiros seguintes. Depois nós vamos ter o Salmo, que também leva à harmonia do lugar sagrado e ao mergulho em uma profunda espiritualidade, referindo-se exatamente àquilo que nós vamos estar celebrando, que é a Santa Ceia do Senhor. A segunda leitura tirada da carta de Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios 11, 23 até o 26, e depois o Evangelho do Lava-Pés. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, convido você que ora me acompanha, até fazendo já uma breve expressão minha de introdução, trazendo você para os meus vídeos. Eu tenho feito alguns vídeos até um pouco longos, mas exatamente porque o meu intuito, é o meu desejo, este é meu desejo, é fazer você conhecer com mais profundidade os mistérios que nós celebramos. É claro que eu posso aqui fazer uma breve leitura de 3, 4 ou 5 minutos de reflexão e você também poderia até dizer, tudo bem, fiquei satisfeito ou satisfeita. Mas Padre Paulo, que vos fala, está querendo fazer exatamente você conhecer cada momento que nós celebramos na Santa Igreja. O dia de hoje, Quinta-feira Santa, Nosso Senhor se prepara e prepara seus discípulos para o grande momento que vai acontecer amanhã. Permita-me trazer no tempo o fato para o hoje da história. Jesus reúne seus discípulos e celebra uma Santa Ceia de despedida. E nesta Santa Ceia, porque eu disse trazer no tempo, Nosso Senhor se despediu dos seus discípulos, preparando-os também para o que iria acontecer na Sexta-feira Santa. Sua morte, seu sofrimento, sua paixão. E naquela Santa Ceia, ele então toma a toalha, uma vasilha com água e sai ali se agachando diante dos seus discípulos, lavando-lhes os pés. Pedro, vendo aquele gesto, que para Pedro e para aquele momento da história era humilhante, Pedro diz, não, Senhor, tu não me lavarás os pés. E Jesus diz, Pedro, tu não compreendes o que eu estou fazendo. Tu irás compreender depois. Você vai ouvir depois o Evangelho proclamado e você vai perceber que o diálogo de Jesus com Pedro termina dizendo a Pedro, deixa, Pedro, por agora, porque este mistério, estou colocando crivo meu, deve acontecer. Então Jesus lava os pés dos seus discípulos. E por que Pedro hesitou? Pedro hesitou exatamente porque quem lavava os pés eram os escravos, os pés dos seus amos, dos seus senhores. Todas as vezes que o amo ou o senhor chegava em casa, depois de um momento de trabalho no campo, o escravo, e já tinha aquele escravo determinado, pegava uma vasilha com água, uma toalha e ia lavar os pés do seu amo. Tirava-lhes o calçado
e ali fazia toda a liturgia do lavabo, lavando-lhes os pés. Jesus aqui acrescenta algo diferente. Após lavar os pés dos seus discípulos, ele beija os pés de cada um. E por que essa simbologia na liturgia da Quinta-feira Santa? Aqui nós vamos entrar com um pouco de teologia, porque nosso Senhor aqui está exatamente falando, ao lavar os pés dos discípulos, do sacerdócio e da Eucaristia. Meus irmãos, minhas irmãs, a primeira leitura desta Santa Missa nos apresenta aquilo que acontecia ao longo da história e que está muito presente no Antigo Testamento. A leitura hoje é do livro do Êxodo. O povo de Deus oferecia a Deus sacrifício de animais. Isto nós vamos encontrar até no Novo Testamento, eu vou chegar lá. Era comum chegar no templo de Jerusalém, já tinha um pequeno curral ao lado do templo que vendia animais, e animais grandes, pequenos, novos, com preços diferentes. Quem não recorda Jesus pegando o chicote para expulsar os vendilhões do templo. Por quê? Porque tinha se tornado um espaço de exploração. Jesus sabia da tradição, que se oferecia a Deus sacrifício de animais, exatamente uma liturgia, pedindo a Deus que tivesse misericórdia do seu povo, pelos pecados do seu povo. E o animal deveria ser sem nenhuma mancha, isto é, o animal deveria ter cor clara, seus pelos em todo o seu corpo, em todo o corpo, cabeça, pés e o dorso do corpo todo branco, para significar que a Deus se oferece animais puros. Então, o não ter mancha nenhuma significava, ou pelos com cores diferentes, que é muito comum, significava exatamente a pureza do animal. Era a tentativa humana de, como se dizia no Antigo Testamento, aplacar. A ira é uma linguagem pesada, mas está lá em muitos lugares da Sagrada Escritura, muitas páginas, a ira de Deus. Mas também o oferecer sacrifício muitas vezes era em forma de agradecimento. E nós vamos encontrar ao longo da história o povo de Deus oferecendo sacrifícios a Deus. Quando Moisés tirou o povo do Egito, nós vamos encontrar o povo oferecendo a Deus sacrifícios em forma de louvor, de agradecimento. Após passar o Mar Vermelho a pé enxuto, foi preparado um momento de culto a Deus, oferecendo animais como sacrifício. Tudo isto era uma prefiguração do verdadeiro e único sacrifício que Deus mesmo iria preparar para ser oferecido a Ele. O próprio Deus prepara a humanidade com esses sacrifícios pequenos, porém, deixava o coração do povo satisfeito, na tentativa de oferecer a Deus um sacrifício que lhe fosse compatível. E esta expressão aqui, ela tem um significado muito grande. Às vezes eu tenho uma certa dificuldade de me explicar porque penso não ser compreendido, não desfaço aqui de ninguém, não. É porque
pegar apenas um momento da teologia. Às vezes a gente precisa de um pouco mais para compreender um espaço particular dentro da teologia. Ora, o pecado dos nossos primeiros pais, a desobediência dos nossos primeiros pais que nós herdamos, nós perdemos a nossa inocência, nos tornamos fragilizados. Com o pecado da desobediência deles no paraíso, Deus é aquele personagem que foi ofendido. Então, o personagem aqui que foi ofendido pela desobediência é um personagem de todos o mais excelente. É grande demais, é o próprio Deus. Ora, um sacrifício de um animal, como é que vai exatamente ser compatível àquele que foi ofendido se ele é tão grande? Deve ser oferecido a Deus um sacrifício que lhe seja semelhante na grandeza, na pureza, para que seja compatível à grandeza, à pureza daquele que foi ofendido. Então, os sacrifícios de animais, é claro, nunca foram compatíveis. Pela eloquência, pela grandeza, pela pureza do Deus Todo-Poderoso, Criador de tudo e de todos. Mas o sacrifício dos animais foi preparando o coração do povo ao longo da história. E é aí que Deus, o apóstolo Paulo vai dizer que no momento oportuno, na plenitude dos tempos, Gálatas 3:3, Gálatas 4:4, o apóstolo Paulo, na plenitude dos tempos, Deus enviou seu próprio filho, nascido de mulher. Então Deus envia seu filho, que se encarna, se faz um de nós. Só que aqui há a eloquência muito maior do grande mistério. O Verbo de Deus, ao se encarnar no ventre de Maria, por que não dizer no ventre da história, nós temos agora um verdadeiro homem e verdadeiro Deus. E é este que vai ser sacrificado na cruz, oferecido como sacrifício a Deus. Então agora há compatibilidade. O verdadeiro sacrifício que agora é compatível àquele que foi ofendido pela natureza humana. Então, uma vez que a natureza humana, nossos primeiros pais ofenderam a Deus, agora, essa mesma natureza humana, trazendo também aquilo que é o Verbo de Deus encarnado, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, nosso Senhor Jesus Cristo, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, homem verdadeiro também, que assumiu a nossa carne. É Ele que vai ser oferecido em sacrifício na cruz por todos os homens e mulheres da história, de todos os tempos, desde o início até a sua consumação, a consumação da história humana. É por isso que nós vamos ver lá no Sábado Santo, o Sírio Pascal, e no Sírio Pascal,
os símbolos do alfabeto grego A e Z. Ele é o alfa e o ômega, começo e fim da história humana. Então, esta santa celebração que nós fazemos na Quinta-feira Santa, Jesus vai indicar para os seus discípulos que no dia seguinte, na Sexta-feira Santa, ele vai ser sacrificado na cruz, oferecido ao Pai por nós. É claro que naquele momento não dava para os discípulos compreenderem, o povo também não compreendeu. Não é tão simples. Hoje nós temos toda a questão da história, da teologia, a filosofia que como aparato, não é? Vem também nos fornecer a capacidade de compreender muito da teologia. Por isso, filosofia e teologia realmente, principalmente a parte da metafísica, nos ajuda a compreender melhor toda essa grandeza da teologia. A filosofia nos faz compreender, dentro das palavras e do mistério da teologia, a profundidade das palavras e o que o mistério vem dizer a nós. Então aqui nós temos o grande mistério desta Santa Ceia do Senhor na Quinta-feira Santa. Ele reúne seus discípulos, toma o pão, agradece ao Pai, abençoa o pão, dá aos seus discípulos e diz para eles: tomai e comei. A mesma coisa ele faz com o cálice. Primeiro ele diz: tomai e comei, é meu corpo. É. Depois ele passa o cálice: tomai e bebei, é meu sangue. E olha aqui, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Então ele coloca ali naquela Santa Ceia tudo o que vai acontecer no dia seguinte. Ele antecipa o mistério e traz aqui para esta Santa Ceia que celebra com os seus discípulos. Primeiro, tomai e comei, é meu corpo. Aqui a afirmativa de nosso Senhor. Ele não diz, é apenas um símbolo, façam de conta que eu estou, não. Ele diz, é meu corpo, é. Depois ele toma o cálice, e aqui no cálice vem toda a explicação do dia seguinte que ele antecipa para o hoje, para o momento da Santa Ceia que ele presidiu. É o cálice, tomai e bebei. Este é o cálice da nova aliança, nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Este é o primeiro momento da Eucaristia. Cálice da nova aliança, quer dizer, a antiga aliança agora vai passar. Tudo foi um preparativo para esta. Um introito. Agora, esta vai, em tudo, ter a primazia. Nova e eterna, não será mais renovada. Nova e eterna aliança. Cálice do meu sangue que será derramado amanhã na cruz, para a remissão dos pecados. E aí é quando ele vem o segundo momento, que eu também parto para a nossa reflexão, o sacerdócio. Ele então olha para os discípulos e lhes diz, façam isso em memória de mim, até que eu venha. Então ali ele primeiro institui sua presença real no pão, no vinho, que ele consagra e se perpetua na história. E se perpetua porque ele diz aos seus discípulos, façam isso em memória de mim.
façam. Ele outorga, ele confere, ele institui, ele ordena os seus discípulos. Então vejam a beleza dentro de uma mesma e única liturgia, que é a liturgia da Quinta-feira Santa. Meus irmãos e minhas irmãs, nosso Senhor deixou para nós dois grandes presentes que são para nós sinais de alegria, de regozijo na nossa alma. A igreja deve se alegrar a cada momento. O Papa Bento XVI, em alguns dos seus escritos, eu não trouxe aqui, mas quero traduzir na minha simplicidade, nas minhas poucas palavras. Ele diz exatamente que a igreja, cada homem, cada mulher, quando se encontra diante do altar, no momento da celebração eucarística, deve resplandecer interiormente a beleza daquilo que nós estamos celebrando. A beleza da real presença de nosso Senhor no altar. Naquele momento que o sacerdote estende suas mãos, nós vimos muito bem o que eu fazia ao gravar, você pode acompanhar em casa depois, a celebração da renovação das promessas sacerdotais com o bispo. A beleza da consagração do sacerdote padre e do sacerdote bispo. As mãos do sacerdote sobre o pão e o vinho, invocando Deus, Trindade. Invocando o Pai para que envie o Espírito Santo sobre as espécies de pão e de vinho que devem se transformar substancialmente no corpo e no sangue de nosso Senhor. É o que nós celebramos na Quinta-feira Santa. Claro que não é tão somente o que nós celebramos. É grande demais. É grande demais porque nosso Senhor mostrou, ao se levantar depois daquele momento da instituição da Eucaristia, antecipando, eu repito, a Sexta-feira Santa para aquele momento, ele então institui e mostra para nós o que significa este mistério. Pega uma bacia com água, toalha e lava os pés dos seus discípulos, para dizer, olha, a igreja deve ser isso aqui. Vocês vão estar no mundo sendo serviço. E o grande serviço do altar, que é a coroa da igreja, a coroa do universo, o centro da igreja, o centro do cosmos, é a Eucaristia. É exatamente servir a este mundo. O lavar os pés é exatamente Jesus dizendo, vocês estão no mundo para servir. E o maior serviço, meus irmãos e minhas irmãs, é exatamente celebrar a Eucaristia. Pedindo a Deus para que este mundo se volte para Ele. Pedindo a Deus a misericórdia de Deus sobre o coração humano. E, é claro, anunciando o Evangelho. Olha o serviço da igreja, anunciar o Evangelho da vida e da verdade. Nosso Senhor Jesus Cristo. O mistério da igreja, meus irmãos e minhas irmãs, o serviço da igreja é este. Jesus, ao lavar os pés dos discípulos, nos indicou
que a igreja deve estar a serviço cada momento da história. E o maior serviço da igreja é o serviço de caridade. E aqui eu abro um outro espaço. E quando eu digo caridade, também é maior que a caridade que o mundo muitas vezes nos indica. Que às vezes pensa que é fazer um favor aqui e ali. Não. O maior serviço da igreja é fazer o homem, fazer a mulher, fazer toda pessoa humana conhecer Deus, anunciando-lhes a verdade que é o Evangelho. Então, nesta Santa Eucaristia, nós celebramos exatamente Nosso Senhor instituindo e deixando para nós estes dois grandes mistérios, o mistério da Eucaristia, sua real presença no pão e no vinho, e o mistério também do sacerdócio ministerial, que é o bispo, o padre, que recebemos de Nosso Senhor ao longo da história da tradição da Igreja. Recebemos este ministério. Jesus é o sacerdote por excelência. Ele é o sacerdote por excelência. Nós outros, que recebemos na ordenação sacerdotal, nós assumimos o ministério, porque não é nosso. O sacerdócio é dele. Ele é o verdadeiro e único sacerdote. Em nós, o sacerdócio é ministerial. E aqui nós precisamos ainda conhecer com mais profundidade o que nós celebramos, que é o sacramento da Eucaristia. No momento da consagração, meus irmãos, minhas irmãs, você já ouviu muitas vezes, mas vale a pena recordar. Pão deixa de ser pão. Vinho deixa de ser vinho. Você olha ali, você até depois da consagração vê o formato da matéria, formato de pão, cor de pão. Você sente até, se estiver próximo ao altar, cheiro do vinho da uva, cor do vinho, mas a essência, Nosso Senhor assume. Pão deixa de ser pão, vinho deixa de ser vinho. Nós recebemos ali o corpo e sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo. Foi Ele quem disse. Tomai e comei, meu corpo é. Tomai e bebei, meu sangue. Sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós para o perdão dos pecados. Isto é, o que vai acontecer amanhã, eu condenso aqui. E é tão grande que perdoa pecados, salva o mundo, redime o mundo, porque sou eu oferecido em cada santa missa que vocês depois irão celebrar. Será o Calvário na história, em cada momento da história. Isto é, esta missa que eu estou celebrando. É claro que aqui eu estou dizendo com minhas palavras, mas é o que a teologia nos indica neste dia. Quando Jesus diz, façam isto em memória de mim, ele está dizendo, esta missa será a única missa da história. Não haverá outra. Esta missa será perpetuada por vocês. Cada momento que vocês presidirem, será esta aqui, não será outra. Olha a beleza da teologia. Às vezes a gente até diz, eu vou celebrar hoje 3 missas, 4 missas, quando chega o domingo. E as pessoas também podem perguntar ao padre, padre, vai ter mais uma missa além dessa? O senhor vai marcar quantas missas no domingo? É claro que é uma questão de linguagem, não é?
Mas a missa na história da humanidade aconteceu uma única vez. No Calvário, ele antecipou na Quinta-feira Santa o Calvário para esta ceia-refeição, a Santa Missa, e outorgou aos seus discípulos, e estes passaram e chegou até nós, a ordenação sacerdotal. E aquela missa do Calvário se perpetuou e vai continuar se perpetuando na história, em todos os lugares, no tempo, em cada momento eucarístico que um padre, um bispo, devidamente autorizado pela Igreja, ordenado pela Igreja, vamos estar celebrando. É a única Eucaristia, a única missa que nosso Senhor celebrou e nós celebramos em nossas paróquias, em nossas catedrais, em nossas comunidades. Olha a grandeza aqui do que nós celebramos nesta Quinta-feira Santa. O prefácio da Quinta-feira Santa, que é aquele primeiro momento antes do Santo, diz assim, eu vou pegar a parte aqui do prefácio. Sacerdote verdadeiro e eterno, ao instituir o rito do sacrifício perene, olha aqui, ao instituir o rito do sacrifício perene, isto é, que se perpetua, ele se ofereceu a vós por primeiro, como vítima de salvação, e nos mandou perpetuar a oferta em sua memória. Seu corpo por nós imolado é alimento que nos dá força, seu sangue por nós derramado é bebida que nos purifica, nos redime. Então, meus irmãos, minhas irmãs, são muitas as palavras e grande a beleza do que nós celebramos nesta Quinta-feira Santa. Digo a você, meu irmão, minha irmã, alegre-se com sua igreja. Alegre-se porque você tem a presença de nosso Senhor no pão e no vinho, e temos também o sacerdote, que é o sacerdócio de Cristo na sua igreja, para fazer acontecer este grande mistério, que é a presença real de nosso Senhor no pão e no vinho consagrados. Como é bom ter Padre, como é bom ter nosso Senhor presente no sacrário, como é bom ir à Santa Missa, receber nosso Senhor em comunhão, como é bom ser católico, é maravilhoso ser católico, maravilhoso. É por isso que quando você descobre a beleza da sua igreja, aí você tudo faz por ela. Você se dá por ela, você se entrega por ela. Quero terminar esta minha reflexão com as palavras do grande doutor da Igreja, Tomás de Aquino. Tão sublime sacramento, adoremos neste altar, pois o Antigo Testamento deu ao Novo seu lugar. Venha a fé por suplemento, os sentidos completar. Olha o que diz aqui, explicando, não é, de forma maior, o que diz Tomás de Aquino. Senhor, se algum dia eu perder a sensibilidade da razão, o uso
dos meus neurônios. Se por acaso, Senhor, perder os meus sentidos, que a fé venha presidir em mim e eu possa continuar reconhecendo Tua presença no Santíssimo Sacramento. Isto é, se eu chegar a ter Alzheimer, que eu não tenha mais em mim a noção das coisas, então a fé, o amor que eu tenho por Ti presida em mim e eu continue reconhecendo Tua presença na Eucaristia. Parabéns a você que acompanhou este vídeo. Você com certeza sai mais forte, com uma fé mais viva e entendendo melhor a Quinta-feira Santa. E vai viver melhor sua fé, Quero pedir a Deus Trindade, porque na igreja tudo é obra da Trindade. Pela intercessão do Imaculado Coração da Bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Deus, a Santíssima Virgem Maria, João Paulo II, São João Paulo II, a chamou de mulher eucarística. Pela intercessão da Virgem Maria, mulher eucarística, desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e permaneça para sempre. Amém.